Bem-vindos a mais uma edição do Consultório de Psicologia e hoje vamos falar de inteligência. Primeiro vamos perceber qual é a definição de inteligência. Dr. Luís Lameira. Bem-vindos, caros ouvintes. Normalmente é uma questão muito complexa. Mesmo até no seio da comunidade científica, o que é isto de inteligência? São dadas uma série de definições e mesmo a definição de inteligência, segundo o senso comum, segundo as diferentes populações, varia de conversa de café para conversa de café. Se estivermos a falar, por exemplo, de uma conversa de café de portugueses ou de brasileiros latinos, com certeza que inteligente é uma pessoa que tira muito boas notas. O outro não tira boas notas, passa a expressão, é um burro. Aliás, eu não gosto dessa expressão burro. Um burro é um animal trabalhador, é altruísta e até é usado em terapia, em algumas terapias com crianças. Portanto, já quem diga que é inteligente. E acredito que seja inteligente. Já vou explicar o porquê. Paralelamente, no Oriente, normalmente há uma distinção, não entre inteligente e burro, mas entre dedicado e preguiçoso. Daí a analogia comparativamente para com o burro, porque é valorizado o trabalho, o empenho, e a pessoa que não é dedicada não atinge os seus objetivos. Digamos que é o chamado preguiçoso. Aliás, até um provérbio japonês que diz: reprovado com 5, aprovado com 4. Ou seja, se eu dormir 5 horas por dia e se for um preguiçoso e não está para a prova, não vou passar. Mas se dormir 4 horas por dia e estudar sempre exaustivamente durante essa mesma semana em que eu tiver a frequência o exame, eu vou passar. É um provérbio bastante interessante japonês. Mas o que é isto de inteligência? Inteligência é um potencial psicológico que nos leva a processar novas informações. E essas novas informações irão permitir-nos resolver os problemas num dado contexto em que é valorizado. Por exemplo, se estivermos a falar da chamada inteligência naturalista, o que é isto? É a forma como eu vou conseguir classificar animais, plantas, faunas e flora, com certeza que nos será útil para resolver os problemas do meu cotidiano. Num país desenvolvido, em Portugal, em que já temos algumas metrópoles, mas agora, se estivermos a falar de inteligência ao nível da linguagem, aí já será mais valorizada, que é a forma como eu aprendo um novo idioma, como eu consigo juntar palavras, sinónimos e exprimir-me. E tenho que referir que há vários tipos de inteligência. Já falámos de duas, a naturalista e a da linguagem. Temos a inteligência lógico-matemática, que permite-me, a partir de determinados raciocínios abstratos, conseguir chegar a determinadas conclusões. Digamos que é a inteligência que os filósofos têm, alguns, a forma como podemos refletir sobre determinadas situações. E também vem a parte da matemática, além da lógica, que é a forma como eu consigo operacionalizar cálculos. Esta inteligência é muito valorizada, nomeadamente no ensino básico, no ensino secundário e primário. Temos a inteligência musical, que estamos a falar de indivíduos que conseguem cantar bem, que conseguem compor uma música, somos ao nível do timbre, do ritmo. E isto para dizer-vos o que é, caros ouvintes, que eu posso não ser bom a cantar, mas poderei ser bom noutro tipo de inteligência. Isto de sermos taxativos e dizermos aquele é burro, o outro é esperto, o outro é inteligente, digamos que é um mau presságio para a pessoa, desmotiva por um lado. É muito redutor, não é? É muito redutor. E por outro, não a caracteriza devidamente. Temos ainda a inteligência, é curioso, existencial, que é questionarmos sobre a nossa existência. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que é que existe para além disto. Digamos que são as pessoas mais curiosas e autodidatas, que são aquelas que procuram o conhecimento por iniciativa própria. Basicamente são estes tipos de muitas vezes surpreendem quando estão num grupo de amigos e têm esse tipo de conversa e de raciocínio que acabam por ser com um perfil diferente, se calhar sai muito da média. Sai um pouco da média. Por outro lado, o facto de eles se questionarem por determinadas questões da sua existência leva-os também a produzirem, entre aspas, outro tipo de inteligência. Ler mais ao nível da linguagem, musical, e também ainda temos a inteligência espacial, que é a forma como nós nos conseguimos, por exemplo, orientarmos numa grande cidade, não nos perdermos. A pessoa é boa a orientar-se, normalmente.
Temos a inteligência também sinestésico-corporal, que é caracterizada, por exemplo, o Cristiano Ronaldo tem um alto nível de inteligência sinestésico-corporal porque consegue ser muito bom na prática de determinado desporto, assim como o Michael Jordan foi, como um basquetebolista, como um golfista, está presente em muitos desportos, dançarinos, por exemplo. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo, como nós já vimos em alguns programas, não é bom a cantar, mas a nível de inteligência sinestésico-corporal é um dos melhores na sua área, que é o futebol. Portanto, é muito redutor dizermos aquele é burro, o outro é inteligente. Agora, eu posso treinar as inteligências, os diferentes níveis de inteligências. E como? E eu sei, isso eu deixaria mais para a frente. Está bem. Mas só um à parte. Eu sei que não sou boa a cantar, mas posso treinar para ser um cantor mediano, se treinar muito. No entanto, nunca iria atingir o nível, por exemplo, de um Tony Carreira, que é muito bom naquilo que faz, a cantar música romântica. Agora, dois grandes tipos de inteligência. A inteligência cristalizada, que é o conhecimento que vamos aprendendo ao longo dos anos. Já está sólido, solidificado entre nós. Por exemplo, o ano em que foi fundado o Estado português, o ano em que nasceu o Estado portucalense. Isto já é um conhecimento que vem de trás, que fica enraizado em nós. E depois temos a inteligência fluida, que é chamado espertismo, ou resolver os problemas do dia-a-dia. De imediato. Tanto uma como outra podem ser trabalhadas. Mas isso eu deixaria mais para a parte final do programa. Então falamos nos tipos de inteligência que há, portanto já aqui referiu todas estas. E como é que disse há pouco que havia um processamento da inteligência? Como é que os neurónios funcionam para processar essa inteligência? Os estudos indicam-nos que em gêmeos verdadeiros o nível de QI é muito parecido. O que é o QI? O QI é digamos que é o coeficiente de inteligência. Normalmente o QI não aborda alguns tipos de inteligência, e só para terminar, numerar a partir das 7 inteligências que eu disse há pouco, acrescentaria mais 2, que é a inteligência intrapessoal, que é aquilo que nos pode levar a conhecer as nossas emoções e controlá-las, e também a inteligência interpessoal, que é aquilo que esperamos do outro, conhecermos os desejos, as motivações e prevermos comportamentos nos outros. Já temos 9 tipos de inteligência. Normalmente os testes de QI são mais académicos, isto é, só avaliam as inteligências em que levam o indivíduo a atingir ou não o sucesso, como eu referi há pouco, a de lógica, a linguagem, de aprender um novo idioma, a nível do raciocínio, a nível espacial, etc. Aquilo que eu chamo a atenção para os ouvintes é o seguinte: os testes que estão na internet não são válidos cientificamente. Normalmente, para conseguirmos medir o QI de alguém, terá que ser ao nível da psicologia. Só um psicólogo é que consegue avaliar efetivamente qual é o QI de um indivíduo. Muitas vezes naquelas revistas cor-de-rosa e de palavras cruzadas surge lá o teste de QI, mas isso são testes banais. Portanto, esqueçam isso. Exatamente, isso é mais cultura geral ou menos cultura geral que possa saber-se ao desenvolver aqueles testes. E os ouvintes que esqueçam esse tipo de testes, que são muito perigosos e muitas vezes podem defraudar as nossas expectativas. Efetivamente, passo agora a expressão, eu sou um burro porque em determinado teste de uma determinada revista o meu QI foi muito baixo. Antes de responder à questão de como é que funcionam os neurónios, centrando na situação do QI, é importante referirmos que os testes de QI são importantes para termos, de certa forma, uma noção daquilo que a pessoa pode ter o potencial nela, porque a pessoa que nos esqueça pode trabalhar todos os tipos de inteligência que eu referi há pouco. Agora, uma pessoa pode ter um nível alto de teste de QI, isto vamos prever que a pessoa vai atingir um relativo sucesso académico, ou não, se não tiver determinadas competências, por exemplo, ao nível de gerir as suas próprias emoções, ao nível interpessoal, e cada vez mais as grandes empresas multinacionais, por exemplo, a Google, não valoriza tanto as pessoas que são rápidas num raciocínio em determinadas tarefas, mas valorizam, por exemplo, a inteligência existencial. E a Google está a contratar cada vez mais indivíduos licenciados em filosofia, porque têm pensamentos muito flexíveis, conseguem aprender mais facilmente outro tipo de inteligências do que para além daquela lógica ou matemática, a rotina lógica do dia-a-dia.
Portanto, são psicólogos que podem... E são fiáveis os testes de QI? Só para ter noção, normalmente um teste tem que ser estudado numa dada cultura. Um teste americano, se é importado para Portugal, é estudado durante anos na população portuguesa, é aplicado a milhares de pessoas e só depois de 3, 4, 5 anos de estudo exaustivo perante pessoas com diferentes faixas etárias, níveis socioeconómicos diferentes, aí sim é que vamos ver se o teste mede aquilo que pretende medir. Porque um teste que é estudado nos Estados Unidos, se não for estudado em Portugal, não pode ser aplicado na nossa cultura. As pessoas têm de ter em consideração que é um estudo exaustivo por parte de uma grande equipa de psicólogos, de pedagogos, entre outros indivíduos ligados à saúde, à avaliação psicológica, e que irá estudar, irá tentar então, de certa forma, verificar se aquele teste mede aquilo que pretende medir. E já temos alguns testes disponíveis em Portugal e que não estão ao alcance, digamos assim, e ainda bem, porque pode ser perigoso da população em geral. São testes que são manipulados no bom sentido por parte de especialistas na área da saúde mental. Voltando à questão dos neurónios, Sim. Eu costumo dizer que o nosso cérebro é como uma estrada e essa estrada pode ser em asfalto ou pode ser em paralelo. Portanto, à partida já podemos prever se a pessoa tem mais ou menos potencial. Porquê? Em determinadas análises que são feitas ao cérebro, há um aspecto muito interessante. É a velocidade a que o pensamento caminha. É natural que eu, se for numa estrada em que é feita de asfalto, eu vou conseguir andar mais depressa do que uma estrada de paralelo. O mesmo passa nos neurónios. Quanto maior é o revestimento dos neurónios, que é chamada uma substância de mielina, o asfalto do cérebro, maior serão as conexões nesse mesmo cérebro. Portanto, se o indivíduo tiver uma baixa substância de mielina, um baixo revestimento ao nível dos neurónios dessa substância, o cérebro, digamos que trabalhar não tão bem como os outros indivíduos. Mas atenção, nada é definitivo. Hoje em dia sabemos que o cérebro é um instrumento que está em constante desenvolvimento ao longo da nossa vida. É importante termos em consideração isso. E aquilo que nós sabemos é que indivíduos que nascem em meios mais estimulantes e que se calhar que a nível genético não têm tanto potencial, conseguem colmatar algumas lacunas em algumas inteligências, comparativamente com outros indivíduos que têm um grande potencial genético, mas nascem em meios pouco estimulantes. E portanto, ao longo da vida, e quer em criança, quer depois em adulto, sénior, é importante exercitar a nossa inteligência. É importante exercitar a inteligência, mas acima de tudo os pais têm um papel fulcral. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, não é por acaso, que recomenda a amamentação durante os primeiros 24 meses de vida. Isso já aumenta bastante os pontos no chamado QI. É importante uma alimentação, por exemplo, numa criança entre os 3 e os 7 anos, ao nível de zinco e ferro. Isso irá desenvolver, irá potenciar os neurónios e a tal placa de mielina que eu falei do revestimento desses mesmos. E agora, doutor, muitas vezes as pessoas tomam medicação para ficar mais inteligentes, dizem. É verdade que a medicação pode influenciar a inteligência? Tomar medicação para nós ficarmos mais concentrados, com mais memória, com mais atenção, com mais raciocínio, é a mesma coisa que o exemplo que deu há pouco, de fazermos um teste de QI numa revista cor-de-rosa. Não funciona. Eu dou 2 exemplos muito simples, muito práticos e de uma forma muito rápida. A Ritalina é utilizada para crianças hiperativas e agora há, digamos que, o mediatismo deste teste em muitos universitários para passarem durante noites inteiras a estudarem e concentrados. A Ritalina só faz efeito em alguns indivíduos que têm déficit de atenção e em indivíduos saudáveis não terá qualquer efeito. Isso já foi estudado. Aliás, muito recentemente saiu um estudo nesse sentido. O modafinil é utilizado em indivíduos com narcolepsia. São indivíduos que têm alguma dificuldade, digamos, em manter-se acordado durante o dia. São muito sonolentos. Em indivíduos saudáveis foi estudado isso, esse mesmo medicamento, e os indivíduos, digamos, que não tiveram diferenças significativas ao nível do seu desenvolvimento do QI. Isto é, há uma espécie de efeito placebo, e passo a explicar aos ouvintes o que isto é. Eu, se disser ao ouvinte, tenho aqui uma pastilha, e se tomar essa pastilha vai ficar 3 dias acordado sempre a trabalhar e concentrado e vai passar no exame numa frequência ou vai realizar o seu trabalho de uma forma mais rápida, vai ser promovido facilmente. Se o indivíduo acreditar que essa pastilha traz resultados, ele à partida irá conseguir, então, não sabemos se atingir os objetivos, mas pelo menos ficar muito mais concentrado e muito mais capacitado no seu trabalho ou no seu nível académico. Positivo.
apenas é psicologicamente positivo em indivíduos saudáveis. Se o indivíduo não for saudável e quiser tomar algum tipo de medicação ao nível neurológico, deverá mesmo ser orientado a nível médico, porque nós sabemos que estes 2 casos mais mediatizados que eu referi, e estamos a falar, por exemplo, uma população nos Estados Unidos, 25% dos universitários tomam este tipo de medicamentos, o que é grave, e já foram estudados em ratos a longo prazo. E quais são os efeitos que nós verificamos? Depressão, arritmias, ataques de pânico. Estamos a falar de uma série de consequências que não compensam os pequenos benefícios a curto prazo em indivíduos saudáveis, sendo que esses pequenos benefícios são mais no acreditar do indivíduo do que propriamente no efeito biológico que tem esse medicamento. Para o qual está a tomá-lo. Para o qual está a tomá-lo. Muito bem. E que estratégia, então, para os ouvintes, e para concluirmos, doutor, porque estamos limitados no tempo, que estratégias para os ouvintes se tornarem mais inteligentes? Há várias. Ter uma atitude positiva no dia-a-dia. Isso é importantíssimo. Sem uma atitude positiva, o indivíduo não consegue desenvolver as suas capacidades. Eu dou um exemplo. No início do ano letivo foi feita uma experiência, há cerca de 2 anos atrás, numa turma norte-americana, em que disseram aos professores dessa turma que estavam na presença de sobredotados. No final do ano letivo foi administrado novamente um teste de QI a essa turma e eles aumentaram 22 pontos. Isto é, o acreditar. Acima de tudo é importante. Evitar a rejeição. E acima de tudo tentarmos controlar, arranjarmos formas psicológicas e sociais de controlarmos a nossa agressividade. Porque nós sabemos que quanto mais é irracional o indivíduo, menos consegue investir no conhecimento, na concentração e na atenção. Outro teste aplicado cientificamente e que foi comprovado que a curtíssimo prazo o indivíduo consegue aumentar exponencialmente o QI é o N-Dualbach. Basta os nossos ouvintes pesquisarem na internet. Isto não é nada mais nada menos que um jogo em que uma figura vai saltando de posições e nós temos de recordar-nos quais eram as posições anteriores em que se encontravam essas figuras. Isto aumenta exponencialmente. É apelar à memória, no fundo. Digamos que é uma espécie de memória de trabalho a curtíssimo prazo e de raciocínio e concentração também. Nós estamos a desenvolver a nossa inteligência e o nosso QI. E dessa forma, quando este mesmo teste foi aplicado nos Estados Unidos, chegaram a conclusões brilhantes, que é o seguinte: a inteligência fluida foi aumentada em indivíduos que durante 20 minutos, durante 3 meses, conseguiram então arranjar uma metodologia para então dedicarem-se a esse mesmo jogo. E a inteligência fluida, como eu disse há pouco, é a resolução de problemas no dia-a-dia. Isto é, tornaram-se mais espertos a esse nível. É importante ler, é importante de não ver muita televisão, trocar às vezes a televisão por uma conversa mais interessante. E é importante arranjarmos formas de nos motivarmos para o nosso dia-a-dia. O desporto é essencial também para melhorarmos o nosso raciocínio, a concentração, a atenção e a memória, como há 2 semanas atrás falámos no programa. E antes, e acima de tudo, é importante o indivíduo não se defraudar no que diz respeito aos tais testes de QI que nós falamos. E temos que ver a inteligência como algo que é passível de ser trabalhado ao longo de toda a nossa vida, quer o ouvinte tenha 20, 30 ou 60 anos. Muito bem. Doutor, vamos concluir e vamos à frase da semana. O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar de novo com mais inteligência. Muito bem, uma frase que diz tudo, de facto. Doutor, agradeço-lhe mais uma vez por nos receber aqui no consultório de Psicologia e espero que deixe para quem precisar dos seus serviços, como pode contactá-lo. Podem contactar-me para o 91 500 24 56. Estou disponível para atendimento psicológico no Porto, no Campo 24 de Agosto, junto ao Hotel Vila Galé, também junto ao Metro Campo 24 de Agosto e também em Barcelos, na freguesia de Manhente. Só para referir que brevemente vamos falar de inteligência emocional. É verdade. E já agora no ar um bocadinho... Para quando? Para a semana? Não para a semana, mas muito brevemente. Okay. Os ouvintes fiquem atentos. Fiquem na expectativa. Muito bem, vamos ficar então com essa expectativa e é importante ficar sempre a ouvir e em breve também no novo site da Rádio Onda Viva, a partir do dia 15 de janeiro, está disponível ou estão disponíveis todos os consultórios de psicologia produzidos aqui na Onda Viva. Doutor, voltamos na próxima semana. Até lá, se Deus quiser. Até lá. Recordo que o Consultório de Psicologia é um programa, uma rúbrica com o Dr. Luís Lameira e Otávio Correia. Até à próxima edição, se Deus quiser.